Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós damos as boas-vindas a todos os alunos da nossa escola dominical. Gostaríamos de agradecer a presença aqui do reverendo Paulo Boschi, que está nos prestigiando com a sua presença nessa manhã. A sua esposa está fazendo um concurso hoje, por isso que ela não está aqui. Queremos também, de pronto, agradecer os irmãos que estiveram aqui conosco ontem na programação do presbitério, 505 anos da Reforma Protestante, e em decorrência do mês e da data em questão, eu gostaria de convidar vocês a uma leitura na Epístola de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 1, nós faremos a leitura de 2 versículos, versículo 16 e o versículo 17. Romanos, capítulo 1. Peço já ao Tom que deixe lá na ponta Castelo Forte para a gente poder ensaiar com a igreja, Romanos, capítulo 1, verso 16 e 17 diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar? Senhor, nós estamos reunidos em Tua casa, e nessa manhã, em especial, nós estamos no intuito de sermos edificados pela Tua Santa Palavra. O momento onde nós separamos no dia do Senhor para estudar em escola dominical, para aprofundar os nossos conhecimentos, para aprimorar a nossa prática, para encontrar, ó Deus, nos nossos irmãos correspondência, no sentido de que somos uma igreja orgânica que carece do relacionamento uns com os outros, para que assim, ó Deus, nós possamos, com a ação do Senhor, promover, ó Deus, a missão, a evangelização, a missão de sermos sal e luz sobre a terra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nessa manhã, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos esse texto da Escritura, nós podemos hoje lê-lo e dizer, ele está dizendo tudo, pastor. O texto já diz tudo. O justo viverá por fé. Não precisa de mais nada. No entanto, você precisa considerar o contexto da reforma, onde a igreja, por conta de uma série de tradições, por conta de uma série de ilações ou compreensões teológicas, ou formulação de uma teologia própria, acabou se distanciando das Escrituras. E sobre esse texto, Lutero teve uma expressa dificuldade de compreensão. Apesar de ser ele um professor de teologia, alguém que tinha ferramentas úteis que poderiam ser usadas para a compreensão das Escrituras. Porque Lutero não conseguia entender a graça de Deus em parelha com o juízo de Deus. Como assim? Não preciso fazer mais nada? Como assim só fé? Só graça? Não há necessidade de nenhum outro adereço? E aí, quando Lutero está lendo esse texto, ele vai ser iluminado pelo Espírito Santo e ele começa então a perceber algo extremamente pertinente a nós, que é, hoje, na igreja, conhecido de todos e amado por todos, que é a justificação pela fé, somente pela fé, e somente pela fé em Cristo. Talvez na época de Lutero a grande dificuldade seria compreender a ação da graça, a graça de Deus, aplicando pura e simples sobre a vida do cristão. Mas no nossos dias, talvez a necessidade seja de compreender que a justificação pela fé é em Cristo
não em nós mesmos e nem em absolutamente nada. Veja que, apesar da distância, 505 anos que nós temos cronometrado de reforma, a igreja acaba tendo dúvidas similares. Porque se naquele contexto a dificuldade era de conceber uma graça que não necessitava de indulgências, hoje nós temos que entender que a graça, que é a justificação que vem pela fé, que é fruto da graça de Deus por nós, né, o dom da fé que nós recebemos da parte de Deus, nós precisamos entender que não há nada mais a ser feito em matéria de esforço humano para que a justificação ou o perdão dos nossos pecados aconteça. No entanto, é necessário que a igreja entenda também que uma vez que nós fomos agraciados pelo Senhor, alcançados pela graça, convertidos ao Senhor Jesus, nós precisamos nos responsabilizar por viver pela fé, o processo de santificação que deve ser visto pela igreja. Não somos salvos simplesmente para estarmos compondo esse lugar, ornando esse lugar. Somos salvos para podermos viver em novidade de vida que só é possível pela fé. Então, quando o texto fala para nós, porque não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, indistintamente, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, e entendendo já que essa fé é fé em Cristo, na obra meritória de Cristo, o que está escrito é que o justo viverá pela fé. Não vegetará, não se encostará, não se acomodará com uma vida medíocre, sem frutos de uma vida totalmente e profundamente transformada pelo Evangelho, mas viverá por fé. Total e absoluta confiança na obra realizada por Cristo na cruz, para que avancemos como igreja reformada. Sabe, irmãos, quando a gente fala sobre reforma e a gente se lembra do sola gratia, né? Sola fides, que sola fé, sola escritura, sola o que mais? Sola Christus, sola Deus dei glória. Quando nós lembramos dessas ênfases da reforma, nós nos enxergamos como igreja reformada. Agora, entenda, não podem ser apenas postulados teóricos. Precisam encontrar lugar em nossa vida. Se nós não vivermos somente depositando a nossa fé em Cristo, se nós não vivermos somente pela graça de Deus, se nós não vivermos para termos como instrução somente as Escrituras, se nós não nos preocuparmos de que Cristo de fato é somente Ele suficiente para a nossa salvação, se nós não nos preocuparmos também em dar glória somente a Deus, vivendo tudo isso, passarão a ser apenas máximas, informações soltas, que não vai ter correspondência e consonância nenhuma. Então, a fé reformada ela é muito importante para nós, porque nós celebramos o marco em que a igreja se volta para as Escrituras, e quando ela se volta para as Escrituras, ela começa a enxergar todos esses pontos que nós identificamos como os 5 pontos do calvinismo. Mas e hoje? O que é que a reforma nos diz hoje? Meus irmãos, nós precisamos entender que muito do que já foi construído nesse mundo é resultante dessa fé genuína que foi propagada por todo o globo. Conceitos sobre justiça, sobre compaixão, sobre sacrifício, sobre doação, sobre abnegação, sobre educação, sobre preocupação com o que é comum.
Como vimos ontem, o conceito de vocação, tudo isso tem origem na Reforma Protestante. Tem muitos irmãos tolamente achando que os seus candidatos políticos, por exemplo, nesse período, descobriram o elan vital, descobriram o elo perdido, quando na verdade só estão repetindo um discurso que eles às vezes nem acreditam, mas que nós, como Igreja do Senhor, acreditamos porque vivemos pela fé e construímos ao longo, inclusive na pátria brasileira, o legado que nós estamos deixando para outras gerações. Então, a igreja precisa conhecer a sua história, a igreja precisa conhecer as suas ênfases, a igreja precisa estar armada desses conhecimentos para que não seja iludida, enganada por algum falastrão que possa surgir por aí. Nós precisamos nos portar como igreja reformada, sempre críticos a qualquer expressão de poder e autoridade que não caminha de acordo com a Escritura. Por isso que não somos partidários, porque o nosso dedo precisa estar sempre em riste, como profetas, para apontar o erro, seja lá onde quer que ele esteja, porque essa sempre foi a postura dos reformados. Nós nos esquecemos que Princeton, Yale, Oxford, Harvard, têm em comum o fato de terem nascido em berço cristão, reformado. Nós nos esquecemos que Mackenzie, aqui em São Paulo, que é a segunda universidade hoje considerada, se eu não me engano, do estado de São Paulo, não sei se é a segunda ou a terceira universidade, é uma instituição que nasceu do trabalho missionário. Nós nos esquecemos do legado que a nossa igreja já deixou na parte da ação social, coisas que nós nem falamos, nem publicamos, porque conforme diz o preceito bíblico, o que uma mão faz, a outra não precisa saber. Mas só para que vocês tenham uma ideia, só o trabalho da filantropia da Universidade Mackenzie, em matéria de volume de trabalho, faz muito mais do que o Criança Esperança. Basta você ir lá na faculdade para você conhecer e ver os números das assistências do trabalho que é feito anualmente, tá? Anualmente, mensalmente. Então, às vezes nós nos perdemos porque nós não conhecemos a nossa história. Às vezes nós nos perdemos porque nós não conhecemos a nossa teologia. E às vezes nós nos perdemos porque nós não temos coragem de abdicar dessa vida medíocre para vivermos uma vida de fé em Cristo Jesus. O justo viverá por fé. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos ficar em pé? Para a gente cantar. Qual é o hino, Tom? Me dê o número aí que eu estou sem o hinário aqui. Calma, viu, irmãos? É só para testar o coração de vocês, se vocês não estão aqui. Baixa o som, meu filho. Irmãos, dá para cantar sem o equipamento de som aí? Vocês estão vendo que desde ontem ele está com algum problema emocional. Vamos tentar? Tem alguém que canta aqui na igreja? Espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo.
com fúria pertinaz, persegue Satanás com ânimo cruel. Muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Com um pouco mais de ânimo. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal. Ânimo, irmãos. O plano infernal já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Respira uma, respira duas, agora vai. Deus deu o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Entusiasmo, irmãos. Se temos que perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte em ti chegar, com ele reinaremos. Bom ensaio, irmãos, podem sentar. Meus queridos irmãos, nós queremos nos alegrar nessa semana com alguns aniversariantes. Os irmãos que poderão receber convites para jantares e churrascos essa semana são nossa irmã Rose Eneide, está completando mais um aninho de vida, né? Não vou contar a vocês a idade, nem parece, né? Amanda Cristina, também. O nosso irmão Edivando Pires, nosso baterista. E a nossa irmã Bianca Coelho, né, que vocês conheceram bem, pequenininha, mas vocês vão tomar uma grande surpresa quando vocês revelam, né, que já está uma moça. E o Adler já está com a ponto 40 guardada na gaveta em casa. Vocês entenderam por quê. Nós teremos também, na próxima semana, o nosso irmão Mateus, no dia 23, o Arivaldo Vieira dos Santos. Os irmãos se lembram dele? Vocês sabem quem é, né? É o Ari. E a nossa irmã Sônia Aparecido Ganho, também os dois no dia 28. Então, um custo só, uma festa só, os irmãos aproveitem. Com relação aos aniversários de casamento, no dia 21, nós tivemos o aniversário do nosso irmão Rafael, Rafa Pai, esse jovem aqui, junto com a nossa irmã Maria Luísa, que completaram 22 anos de casamento. Rapaz, impressionante, viu? Bodas de louça. Estão fraquinhos ainda, tem que trabalhar mais aí para melhorar o metal, né?
E no dia 21 também, Ana Laura e o Wellington, presbítero Wellington, completaram 5 anos de casamento. Já completou 5 anos? Gente do céu, né? Bodas de madeira ou ferro? Aí vocês escolhem o que é que fica melhor, viu? Deus abençoe, meus irmãos. Então, esses irmãos estão abertos para convites, tá? Os irmãos que quiserem levar, ir para casa, fazer uma recepção, chamar os irmãos para celebrar. Lembrando sempre que nós precisamos ser uma igreja que celebra a graça e a providência de Deus. Vamos ficar em pé para a gente orar pela vida desses irmãos? E logo depois nós já passamos as nossas classes. Só uma particularidade, os irmãos da classe de formação doutrinária, nós vamos nos reunir lá no gabinete pastoral, tá bom? Os demais vão para as suas respectivas classes. Vamos orar. Pai querido, nós estamos felizes por estarmos aqui nessa manhã, mas principalmente por perceber que é o Senhor que renova o teu cuidado sobre a vida dos nossos irmãos. Ó Deus, como é bom, como é maravilhoso poder celebrar a vida numa manhã como esta. De igual forma, queremos agradecer a Ti, ó Deus, pela manutenção desses 2 casais aqui na nossa igreja. Tanto o nosso irmão Rafael e a Maria Luísa, como os nossos irmãos Wellington e Ana Laura. Que o Senhor derrame bênção sobre eles e sobre as suas famílias. Esperamos vê-los, ó Deus, prósperos, fortalecidos no Senhor. E nessa manhã, ó Deus, que nos reunimos em escola dominical, fala ao nosso coração e ajuda-nos, nós te suplicamos, em nome e para a glória de Jesus. Amém.